Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Podfarma Podcast, seu podcast de saúde, de gestão, de entretenimento. Aqui quem vos fala é Lucas Bento e ao meu lado eu tenho ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulli. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Bom demais, graças a Deus. Bora pra mais um episódio? Com certeza. Exatamente, um episódio incrível aí, tá? Você que não quer perder os nossos episódios, todas as quartas-feiras, às 19 horas, no nosso canal no YouTube. Ativa o sininho, se inscreve aí pra você não perder nada. E já ativa as notificações também, porque na hora que o episódio estiver começando, você já vai receber no seu celular e aí você já não vai perder nenhum episódio incrível. Aproveita também para seguir a gente nas nossas redes sociais, @PodfarmaPodcast. Estamos em todas as redes sociais, Instagram e também o nosso podcast está no Spotify, né, Cris? Sim, já aproveita para seguir a gente em todas as nossas redes sociais, lembrando que nas outras redes vão ter os cortes, a gente sempre coloca a caixinha de pergunta do convidado que vai vir, então é uma forma de você interagir com a gente, então já segue em tudo para você ficar ligadinho. Exatamente. E Cris, vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores? Sim, Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas, uma em Campos Gerais, com a entrega mais rápida da cidade, gente. E a gente entrega em Gaspar Lopes, é só você mandar mensagem na loja da Vista Grande. Tem o telefone aí, Tetê? Peraí que eu pego aqui. 3470 0376. Então só manda mensagem lá que a entrega em Gaspar Lopes é grátis, gente. Entrega de segunda a segunda. E tem todos os produtos que tem no centro. Então se você é de alguma região de bairro, ou Vista Grande, ou Pinheirinho, tem todos os medicamentos que a gente tem no centro. Então gera uma facilidade, não precisa vir até o centro para pegar seus medicamentos. Da Vista Grande tem farmácia popular, então facilita muito a vida dos nossos clientes. Exatamente. E Cris, e esse copão de frutas aqui do Hortifruti da avó, tá bonito, né? Tá bonito, tá lindo, gente, o Hortifruti da avó cada vez facilita mais a nossa vida. É pra não ter desculpa, né? Exatamente. Pra quem tem preguiça de cortar, de fazer a sua salada de fruta, gente, não tem preguiça não, né? Às vezes não tem tempo também. O Hortifruti da avó já manda, olha, prontinho pra gente, com uma diversidade de frutas aqui maravilhosa. Já estou louca pra provar. E hoje veio de acompanhamento a água de coco. Lembrando que eles partem o coco na hora, viu? Exato. É fresquinha, já fica aquele coco geladinho, gente. Uma forma super prática pra você levar pra uma reunião, pro seu dia a dia, pra mandar na merenda da escola das crianças. Então, ó, já vem tudo prontinho, prático. Essa porção dá pra dividir pra 2 crianças, não dá? Hoje a gente não tá com nutricionista, mas tem bastante fruta aqui. Eu acredito até pra dividir, né, Tetê? Eu acho que dá pra dividir. Acho que dá pra dividir pra 2 crianças, mas assim, eu vou comer sozinha, viu? Não, você é uma grande criança, né? Exatamente, eu tô... Ah, tá. Então, como lá tem a parte do empório, pode vir com granola também e outros cereais. Só conversar com eles certinho, né, pra montar. Se você tem alguma intolerância ou não gosta de alguma fruta, manda mensagem pra eles que eles vão avaliar qual que vai ser a melhor opção pra vocês e que adequa ao seu gosto. Exatamente. E hoje nós estamos aqui também com os produtos da Metalab, tá? Os produtos da Metalab que são referências em tratamentos, em diversos tratamentos. Nós temos os produtos em todas as Santa Marias, tá? Então você precisou ali de algum produto, de alguma coisa da Metalab, só dar uma corridinha lá. Hoje nós trouxemos a linha infantil, né, Cris? Sim, hoje então, a gente vai estar com a Baby. pediatra, então a gente já trouxe a linha infantil. Exatamente, tem Camomila Baby, zinco para crianças e ferro, tá? Então você viu ali que tá precisando de alguma necessidade, de alguma especificação, de uma suplementação pro seu bebê, só chegar lá na Santa Maria que você vai encontrar os produtos da Metalab. E também temos a nossa pastilhinha aí, que é uma delícia. Ela sucesso de venda, diversos sabores. Diversos sabores, descongestiona nariz. É igual a TechPix, sabe, das pastilhas. Descongestiona nariz, limpa a garganta, melhora a voz, tira foto, faz de tudo. Ela faz de tudo. É a TechPix das pastilhas. Gente, aí. É muito boa, viu? Pra quem não utilizou ainda, a gente sempre tem de degustação na Drogaria Santa Maria. Dá uma passadinha lá pra você provar. Ela realmente descongestiona as vias aéreas superiores. A gente gosta e recomenda, né? Exatamente. Agradecer a G Motors. O dia que estiver passando esse vídeo, infelizmente, já vai ter passado o feirão, mas eles sempre têm ótimas oportunidades. Então, se você está querendo trocar o seu carro, sua moto, eles vão ter carros novos, usados, dividem até 60 vezes, tem garantia estendida. Então, só dá uma passadinha lá e vê a melhor opção para você. Exatamente. A Mauri Contabilidade, você aí que está com problema na sua empresa de gestão, de entrada e saída de notas fiscais, planejamento tributário, de tudo, na verdade, o pessoal da Mauri Contabilidade está ali para atender vocês, tá?
lá em Paraguaçu, se você dá uma ligadinha lá, que os meninos estão de prontidão para te atender, com muita eficiência, muita agilidade, muita qualidade, para deixar a sua empresa redondinha e você evitar prejuízos fiscais, financeiros e até mesmo aumentar a sua lucratividade. Com certeza, até porque ninguém merece ficar pagando imposto a mais, Exatamente. né? A gente já paga muito imposto a mais, gente, ninguém merece. Então vai lá que eles vão ver o que a sua empresa realmente precisa, o que é o correto e minimizar todos esses gastos para aumentar a lucratividade. Exatamente. Gente, e hoje a nossa convidada é uma pediatra. Estamos ansiosos. Acho que é o primeiro pediatra que está aqui com a gente. Então temos muitas dúvidas. Eu e o Lucas não somos pais. Você tem um enteado agora, né? Eu tenho enteado. Já tá passando por alguns processos. Esses dias estava doentinho. Ah, estamos levando devagarzinho, né, Cris? Pai de Virou primeira pai de viagem. repente. Eu também tenho que tô apanhando bastante, mas tô indo. Vamos devagar. Então o Lucas vai ter bastante dúvida. E hoje nós estamos com a Flávia Porto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Eu já tinha visto no podcast, eu falei, gente, não foi nenhuma pediatra ainda, eu vou ser a primeira. Tem que ser a primeira desse negócio. E a gente tem muita dúvida, pode ter certeza. Eu imagino, não. Mãe, eu tenho muitos seguidores também que falam, não sou mãe, mas eu adoro te seguir, eu adoro as perguntas que você responde. E é muito legal. Eu não sou mãe, mas eu tô no balcão de farmácia o tempo todo e às vezes eu sei a parte teórica, né, dos medicamentos, de tudo, mas aí chega uma mãe, mas isso daqui, qual que é a melhor opção? O aspirador nasal, isso, aquilo. Eu falo, Bianca, vem aqui, você é mãe. Eu sou farmacêutica, mas você é mãe. Você teve ali a propriedade de atuar, né? Então, às vezes eu acabo trazendo alguém que tem mais experiência prática pro negócio. Exatamente. Isso é bem legal. Eu sempre falo que um ponto, assim, de mudança na minha vida também foi a questão da maternidade. Uhum. E eu lembro até de uma pediatra que uma vez me falou que ela ficava muito brava de antes dela ser mãe, quando alguém falava, você é mãe, então você não entende. E realmente eu também ficava muito brava quando alguém falava isso. Formei pra isso, eu falava que eu entendo. Eu não preciso ter um filho pra saber o que a criança faz ou não faz. Eu estudei isso e realmente é muito diferente. Não que a gente vai mudar a questão de conhecimento, mas de manejo. Às vezes, o negócio do dia a dia, às vezes é muito mais fácil. A gente consegue entender um pouco melhor essa parte fora do livro. É diferente. Sim. E quando você virou mãe, você não ficou meio bitolada das ideias, tipo assim, da pediatria junto com a maternidade? Você, tipo assim, e agora o que eu faço? Tô meio perdido Como é que você ficou? Não, eu achei que foi bem tranquilo, assim. A gestação, eu falo pra todo mundo que não é o período que eu mais amo, mas do parto pra frente, pode deixar que eu assumo. A gestação é meio puxado pra mim. Mas do parto pra frente, nossa, eu teria uns 50 filhos. Não, pra mim é tranquilo. A da minha primeira filha, que eu achei que pesou um pouco na questão da amamentação. Eu falava, tirar de letra, capaz. Estudei tanto, sou pediatra. Capaz, é fácil. A criança tem um reflexo de sucção. Eu tenho peito, tenho leite. Vai dar certo. Matemático. Capaz. Nossa, na hora que foi pra mamar, e aquilo lá doía. Porque tem a fase do colosso, tem a fase da pojadura, o seio fica muito engurgitado, tem a questão da sucção. Eu explico pras mães. A gente, se pegar uma superfície lisa, sem a palma da nossa mão, que é uma pele mais grossa, e ficar raspando ali por 20 minutos, querendo ou não, vai fazer uma bolha, tem um atrito. Imagina a boca em contato com a pele a boca do bebê em contato com a pele do seio da mãe. Então, tem um atrito ali. Sim. Então, às vezes, tem a sensibilidade, às vezes dói. E eu falava, gente, na hora que começou a doer, começou a ferir, foi bem no comecinho. Eu falava, ai, meu Deus do céu, eu tenho que dar conta. Eu falo que eu sofri calada. Porque como assim? Eu sou pediatra, eu não vou dar conta de amamentar? Lógico que vou. E aí, eu lembro direitinho, uma vez a minha mãe chegou em casa, eu tava sozinha com a minha filha. Eu falei, não, vou dar no copinho, porque tava doendo muito, eu ordenhei, vou dar no copinho. Já dei copinho pra tanta criança na UTI, bebezinho. Falei, vai ser fácil. Gente, quem falou que eu conseguia? Não conseguia de jeito nenhum dar um copinho. E a minha filha batia a mão. Eu falei, Jesus. Minha mãe falou, Flávia, larga a mão disso. Vamos no tradicional. Coloca essa menina pra mamar. E eu lembro que eu coloquei, eu falei, vai ser seja o que Deus quiser. Colocar pra mamar, segura na mão de Deus. Que a alma da gente vai, eu falo pras mães, a nossa alma vai lá em cima, depois volta e tá tudo certo. E depois fluiu. Não sei também, eu sempre falo também na questão da amamentação, é muito mais do que só o peito. A produção do leite começa na cabeça, a amamentação começa na cabeça. Então, não sei se a partir daquele momento eu falei, agora tem que ser, pronto, acabou, vamos com a bola pra frente.
E aí fluiu, foi mais tranquilo. Sim. E aí sempre tem esse ponto, assim, que a gente pena um pouco mais. Sim. Essa rede de apoio também é muito importante, né? A gente teve recentemente aqui no podcast a Stephanie, enfermeira, que ajuda toda na parte, tanto no antes do parto, durante o parto e nesse período pós-parto para No ajudar puerpério. na pegada do bebê, do pra bebê, amamentar, isso. como dar banho, tudo. Então, se você perdeu esse episódio também, gente, dá uma olhadinha aí. Mas a amamentação, ela é uma questão pra mulher, porque muitas mulheres não querem de cara, muitas mulheres desejam muito, mas não conseguem, e acaba tem esse momento de tensão, né? Sim, é uma expectativa. Eu falo que é uma expectativa muito grande em relação da amamentação. Não são todas, mas a maioria das mães querem realmente amamentar. E às vezes não por N questões, não dá certo. E você não vai ser menos mãe por conta disso. Não, o amamentar é muito mais do que colocar a criança no peito. Você pode colocar a mamadeira e dar o mesmo afeto, colo pra criança, e a criança vai se desenvolver adequadamente. Não é só isso que se resume a maternidade. Sim. Exatamente. E o que te levou para a área da pediatria na medicina? Nossa, como eu falei antes, eu não sei se é sucinta. Eu gosto de falar Fica à a vontade. origem dos mundos. Então, eu tava na faculdade, e aí quando começou a fase do internato, eu lembro que o primeiro estágio que eu passei foi de cirúrgica. E eu amei cirúrgica, adorava instrumentar, adorava entrar na cirurgia, e aquele negócio da adrenalina. E eu falava, gente, se for fazer cirúrgica, vamos fazer um negócio legal, né? Tipo, cirúrgica, operando apêndice, barriga, não, parece que não. Eu falei, vou pra plástica, acho que vai ser legal. Eu lembro que a primeira vez que eu fui acompanhar um cirurgião plástico, acho que foram 8 horas de cirurgia plástica. Que a paciente fez tudo. Ela fez da cabeça aos pés. E constituiu. Foi Saiu lipo, nova. abdômen, pálpebra, braço. Eu lembro que eu saí lá, mas esgotadíssima. Eu falei, Jesus, não é isso que eu quero. Minhas varizes vão bombar. Não é isso que eu quero. Não. E aí eu já comecei a pensar, falar, gente, pra fazer plástica tem que fazer cirurgia geral. E aí não me agradou mais. E aí eu fui passando pelos estágios e sentindo o que eu ia achar legal ou não. E o último foi pediatria. Aí outra coisa, eu adorei a pediatria. E sempre na faculdade, o povo falava, você tem cara de pediatra. Eu falava, não, gente, lidar com mãe, nossa, coisa mais difícil. Você é pediatra, não. E aí o último estágio foi pediatria. Eu falei, nossa, eu gostei. Eu falei, e agora? E aí eu comecei a pensar naquele negócio. Eu falei, eu acho que eu vou ser pediatra. Eu lembro direitinho que eu comentei com meu pai. Meu pai, Flávio, sério? Vai ter mensagem final de semana, vai ter ligação. Eu falei, vamos ver. E aí, o 5º ano a gente fez fora. Ainda fiquei com aquele negócio na cabeça de pediatria, mas pegava muito questão de procedimento. Eu gostava muito da parte de procedimento, no tanto que eu gostei de cirúrgica. E pediatria não tem procedimento, é clínica, é puramente clínica, né? E aí eu pensei, otorrino. Falei, vou fazer otorrino. Tem parte de procedimento, tem cirurgia, não é tão grande, vai dar certo. Eu lembro que eu colei num otorrino aqui em Alfenas, falei, eu vou ser sua sombra, numas férias. E aí fui pra cima e pra baixo com ele. Eu adorei seguir ele. Mas sabe aquele negócio Não era 100%. Seu coração? Tipo, era muito legal, muito gostoso, adorei ir com ele, mas não é aquele negócio, nossa, não deu aquela paixão? Eu falei, ai meu Deus, não sei. E aí foi no 6º ano, que aí eu passei em pediatria, e eu falei, eu acho que é isso mesmo que eu quero. Gostei muito de pediatria, tinha residência aqui, eu não tinha intenção de sair daqui de Alfenas, eu sou daqui. E aí, se fosse pra fazer otorrino, teria que sair de Alfenas, não tem residência aqui. E aí pendeu pra isso. Pra fazer a prova de residência, assinalei pediatria e passei de cara. E aí eu comecei a residência. E hoje eu não me arrependo de jeito nenhum. Não sei o que eu faria se eu não fosse de pediatria. Lá você faria otorrino. Não sei, vamos ver. Mas que negócio, vamos... vamos deixar na pediatria mesmo, que eu gostei vamos muito. deixar em aberto aí, já vamos fechando a pediatria, mas deixa aí, não vamos isso. bater o martelo, não. E doutora, assim, você aí na sua experiência dentro da pediatria, quais são os principais questionamentos e relatos, ou assim, de dúvidas que as mães trazem pra você lá ou levam até você no seu consultório? Nossa, é muito variado, assim. Hoje, a maior parte dos meus pacientes
como eu trabalho na maternidade, então vai bastante bebezinho. Então, as principais dúvidas, assim, são relacionadas a depois do nascimento, amamentação, cólica, desenvolvimento, toda essa parte. E acaba que essas crianças, elas crescem, então acaba que vou tendo acompanhamento também desses pacientes quando eles vão crescendo. Até a frequência das consultas vão diminuindo, a frequência da consulta de um bebezinho é mensal, é mais frequente. E conforme vai crescendo, essa frequência, o intervalo entre as consultas vai aumentando. Então, acaba que o volume maior hoje no consultório é de bebezinho. Então, as dúvidas são mais relacionadas a isso. Cuidados do bebê. Hoje em dia, as mães questionam muito a questão dos cuidados mesmo. Banho, sabonete, não precisa de hidratante, não precisa óleo. E aí, nossa, tem vai muito. Questionar, né? E quando é questão do bebê que apresenta muito refluxo, por exemplo, ele vai mamar, ele começa a ter muito refluxo, né? O que pode ser a causa disso e como que a gente pode estar tratando esse refluxo? A maior parte dos pacientes, a gente fala que é o refluxo fisiológico, é o refluxo normal. O jeito que eu explico para as mães é que todo mundo, a gente tem um anel que segura a comida no estômago, que é o esfíncter. E todo bebê, esse anel, ele é frouxo. Então, é como se fosse uma garrafa com água na hora que ele mama. E aí, conforme ele vai mexendo, a gente deita o bebê, esse líquido, ele vai voltando. Então, esse líquido, ele pode voltar. Alguns graus maiores, outros menores. Então, o refluxo, daí a gente fala aquele bebê vomitador feliz, o regurgitador feliz, que o bebê tá vomitando e tá felizão da vida. Refluxo fisiológico, não tá atrapalhando em nada o desenvolvimento, ele tá nem aí que ele tá regurgitando, que ele tá vomitando. Isso é 90% dos casos. Que aí a gente vai usar mais medidas posicionais. Então, deixar o bebê mais em pezinho, esperar um pouco mais depois da mamada pra poder deitar. E aí tem uma pequena parte que é o refluxo patológico. Que aí sim a gente vai precisar de alguma medicação, associada às medidas também comportamentais. Que aí o bebê vai ter uma dificuldade de ganho de peso, às vezes alguns sintomas, choro excessivo. Alguma outra coisa do desenvolvimento. Mas a maioria é o refluxo fisiológico. E é até engraçado que muita mãe... Até hoje eu atendi uma paciente que chega com o bebê com amamentação... amamentando super bem, ganhando peso excessivo, e aí a gente acha, até os acadêmicos, estava atendendo com os acadêmicos, acha que é algum refluxo patológico, porque a regurgitação tá muito, mas o bebê tá ganhando peso super bem. A mãe, com a mama desse tamanho, toda cheia de leite. Então, o bebê, ele tava mamando bastante, e aquilo lá tava sobrando pra ele, então ele tava voltando aquele excesso. E aí, não necessariamente a gente vai interpretar como um refluxo patológico. Tá? Então, a gente tem que ter lógico, a história clínica, exame físico, e ter esse feeling de cada paciente. É muito comum, principalmente nos recém-nascidos, a cólica. Tem alguma coisa, além do medicamento, que possa fazer para aliviar essa cólica? Muita, muita. Todo mundo quer um milagre, né? E não tem. Ainda mais na cólica. O bebê, na verdade, quando a gente for pensar em um nascimento, quando vai nascer um bezerrinho, um cavalo, poucos minutos, horas depois do nascimento, esse animal já vai sair andando, certo? O bebê, quando ele nasce, ele não sai andando. Então, na nossa evolução, a gente andava em 4 patas, a gente assumiu a posição de ficar em pé. Nisso, a nossa pelve teve que estreitar. Só que o nosso desenvolvimento neurológico foi muito grande, então a nossa cabeça aumentou. E aí, como é que faz pra passar? Uma cabeça grande numa pelve pequena. Então, a gente teve que adiantar o nosso nascimento, nossa evolução para a sobrevivência mesmo da vida. E então, a gente nasce muito precoce, a gente vai amadurecer isso aqui fora. O bebê, quando ele nasce, ele demora quase 1 ano para ele conseguir Caralho, andar. que blow mind! Então, peraí, o processo evolutivo fez que a gente tivesse um nascimento precoce. Isso. É por isso que o bebê não anda? Também, né? Caralho, que blow mind, Vai ser velho. um boom na cabeça da gente. Nossa, eu nunca pensei Eu explico nisso. isso pras mães, pra elas conseguirem ter paciência e entender também o bebê. Ele tá amadurecendo aqui fora. Calma, tá tudo diferente pra mas ele. Eu nunca imaginei isso. Cara, isso foi muito blow mind, cara. Vixe, isso é muito pica. Por isso que com o menino... Porque eu ficava pensando, porra, mas o cavalo anda, o bezerro anda. Todos os animais nascem andando, só o humano que não.
Que bicho burro é ele, né? Caralho, velho! A evolução foi pra nós o quê? Pra nós engatinhar, velho? Não, a gente tem que evoluir aqui fora. E aí, não só questão de desenvolvimento motor, mas em relação a todo o organismo. Então, tem um amadurecimento intestinal, até de amadurecimento do cérebro ligado ao intestino. Então, tem toda essa questão. Eu sempre falo, se tivesse uma coisa pra gente dar, se tivesse uma coisa que causasse a cólica, a gente dava remédio pra aquilo lá e resolvia. E não é. Tem muita coisa envolvida, é multifatorial. A criança, mesmo a gente pensando que ela nasceu imatura, ela ficou 9 meses dentro da barriga. É um ambiente totalmente diferente do que aqui fora. Tava no líquido, barulho totalmente diferente, barulho de veia, de coração batendo, de intestino, de gases da mãe. O andar da mãe durante todo o dia, como se estivesse ninando o dia todo. Ele ficou abraçado 9 meses pelo útero. Aí a bebê nasce, a mãe quer que fique no berço direto. Não, ele ficou 9 meses abraçado no colo dela, sendo ninado. Em meia hora eles querem colocar no berço. Então, calma. Tem que ter essa questão do amadurecimento. E a questão das cólicas também. Ele nunca foi alimentado. Ele recebia toda a nutrição pelo cordão umbilical. Eu falei que eu falo muito, né? Não, fica à vontade. Ele recebia a nutrição pelo cordão umbilical. Então, ele não precisava de sugar, ele não precisava de respirar, ele não precisava de engolir, ele não precisava de fazer digestão, ele não tinha flora intestinal, o intestino dele não movimentava para empurrar o alimento que ele ingeriu. E aquilo lá movimentando faz barulho. Criança acha estranho. Ele tem que fazer força para fazer cocô. Ele não sabe que tem que apertar a barriguinha e soltar o ânus para conseguir relaxar para sair o cocô. Ele aperta tudo, aquilo lá tudo fica preso. Não sabe soltar pum. Então é tudo isso interligado. Tem formação da flora intestinal, tem movimentação do intestino, tem percepção do bebê, que nem eu falei, do intestino movimentando. Isso é normal. Ele não sabe que aquilo lá é normal. Tem um alien mexendo dentro dele que ele nunca sentiu antes. Então ele chora. E a forma de comunicação dele aqui fora é chorando. Se tá frio, ele vai chorar. Se tá calor, ele vai chorar. Se ele tiver com dor, ele vai chorar. Se ele tiver incomodado, ele vai chorar. Se tiver um botão, ele vai incomodando, ele vai chorar. Se tiver etiqueta, incomoda a gente? Incomoda o bebê, vai chorar. Então ele não fala, não, mãe, eu não tô chorando por causa eu tô com fome, é só essa etiqueta que tá me incomodando. A mãe vai enfiar o menino pra mamar. E às vezes não, às vezes aí começa aquele processo de novo. A criança tá chorando por conta de uma outra coisa, porque tá incomodando, sei lá, uma etiqueta tá incomodando, a mãe acha que é fome, enfia uma madeira ou o peito mesmo. Seja o peito, coloca o bebê pra mamar, o bebê já tá cheio, já tá aquele desconforto da barriga cheia, e aí tem que a forma dele se regular neurologicamente é sugando, é como se fosse um momento de prazer. E aquilo lá tá tudo incomodando, aí ele vai e suga pra acalmar. Só que a barriga dele já tava cheia. Aí enche mais ainda. Ele fica desconfortável. O que ele quer fazer? Mamar de novo. Ele quer sugar. Pra ter esse conforto pra poder ir melhorando. E aí a cólica é muito disso. Tem essa imaturidade intestinal, então vai amadurecendo essa questão intestinal do bebê, associada à formação da flora intestinal, movimentação do intestino, a alimentação, que ele nunca foi alimentado. Então tem a disquesia, que a gente fala que é o bebê que não sabe fazer a força para fazer cocô, então ele aperta tudo, não sabe relaxar. A pele é muito, muito fininha e matura também. Fica muito vermelha. A mãe fala, nossa, mas ele fica muito vermelho, faz muita força. Não, às vezes ele não faz tanta força. Às vezes a gente tem a percepção que faz muita força. Então tem muita coisa envolvida. Falo que a cólica, se todo mundo entendesse a fisiologia, não acharia que é com um simples remédio que a gente vai resolver. Tem muita coisa envolvida. Que a gente normalmente orienta a fazer contato pele a pele, deixar o bebê mais tranquilo. A família que é mais ansiosa, o bebê mais ansioso, ele chora mais. Então, tentar ter um ambiente mais calmo. Tô ferrada. Não, calma, dá certo. E que nem você tava falando, a questão de rede de apoio. É muito importante isso. E eu falo que é rede de apoio, não é rede de palpite. Porque é direto. E as pessoas não fazem por mal isso. Elas só querem passar o seu modo de vida, o que eles aprenderam na vivência deles para facilitar, às vezes, a sua passagem por aquele período. E não é o mesmo momento de vida que a pessoa passou, que você vai passar. Então, é ter esse cuidado com aquela nova mãe. Um bebê, ele nunca foi bebê antes, e uma mãe nunca foi mãe antes. É tudo primeira vez. Então, todo mundo tem que encaixar ali. O ambiente que ele tá é totalmente estranho. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora ele tá escutando a voz do tio chato do lado de fora, entendeu? Criança ficava assim, não. Antes era barulho. E é muito engraçado que, não sei se vocês já repararam, bebezinhos muito
pequenininhos, eles dormem com muita facilidade em ambiente barulhento. Porque dentro da barriga é muito barulhento. Imagina, tem barulho do seu intestino. Sério? Tem veia batendo, coração batendo, tem o intestino movimentando, os gases ali fazendo o barulho, o seu cocô passando no intestino. É uma barulheira lá dentro. E aí, de repente, nossa, todo mundo tem que ficar quietinho, cochichando pra fazer o bebê dormir. Não! Bebê novinho, eles gostam de ambiente barulhento. A gente fala do ruído branco, pra ajudar o bebê a dormir. Que é barulho do secador de cabelo, do aspirador de pó, do que imita o barulho das veias. Mano, segundo Mind Blow, velho, eu não vou ficar. Se tiver o terceiro, eu peço música no Fantástico, cara. É barulho. Ela tá te preparando pra ser pai, viu? Não, cara, mas... Lucas Bento, filho. É isso? Caralho, velho, mas é tipo, é muito Mind Blow, porque a gente faz, tipo, o bebê dormir, mas eu nunca passou pela minha cabeça que era o barulho da veia. Não, tem muita coisa envolvida. Tem a questão do barulho da veia, que a gente vai... As avós sempre pegam um bebezinho, fica batendo na bunda. Balançando. Esse batidinho na bunda imita quando o bebê tá dentro da barriga. A gente tem um vaso grande, que é a aorta. Mano, a aorta é o terceiro Mind Blow, velho. Na bunda do bebê. Isso acalma o bebê. É o terceiro Mind Blow, velho. Cara, eu nunca imaginei nada disso, velho. É muito legal, é muito legal. A gente conseguir entender tudo isso. É, porque se você pensa como o bebê vivia, né, dentro da barriga da mãe e como ele tá tendo que encarar algo novo, às vezes fica muito mais fácil entender, não, peraí, isso aqui tudo pra ele é novo, então é melhor eu relembrar ele daqueles momentos, que aí a situação fica mais fácil. Nossa, é isso que eu quero que toda mãe entenda. O que a gente tem que fazer é tentar imitar aquele período que ele tava dentro da barriga. Então, por que os bebês eles ficam mais calmos no colo da mãe? Por conta do contato pele a pele. Ele está sendo abraçado pela mãe, então ele estava sendo abraçado pelo útero. No banho, normalmente eles relaxam. Então, eles estavam no líquido dentro da barriga. Então, no banho, normalmente eles relaxam. Eu gosto muito de orientar, dar o banho enrolado na fraldinha. Não deixar o bebê todo solto. Porque eles sentem seguros naquilo lá. Eles não ficam todo solto. Então, fica mais fácil. Eles relaxam mais. Isso tudo a gente vai adequando também na rotina da nova mãe. Questão do banho também, que eu sempre falo... Eu oriento dar banho no finalzinho da tarde pra noite. Por quê? Tem paciente que chega pra mim e fala assim, não deu certo e tá tudo bem, não é uma obrigação. Mas é um negócio que, pelo menos pra mim, deu super certo quando a gente começa a entender a fisiologia mesmo, de como acontece. Vai ter outro, que eu não sei, né? Vai explodir sua cabeça de novo. Normalmente, a gente tem a liberação de hormônios. No finalzinho da tarde, quando o sol se põe, a gente entende que é o horário de dormir. Hoje a gente tem luz artificial, então a gente atrapalha muito a nossa liberação de hormônio de sono, que é a melatonina. Mas no bebê isso tá zerado, tá resetado. Então ele vem com isso bem, teoricamente. Porque nos primeiros 3 meses ele não tem essa liberação de hormônio, ele vai pegar da mãe. Então, voltando no pôr do sol, a gente começa a liberação de melatonina. Como a mãe tá com um filhote em casa, então ela não vai conseguir dormir bem. Então o organismo entende, opa, não vou conseguir fazer com esse ser humano consiga dormir. Então, vou dar uma brecada aqui na liberação de melatonina. E pra parar e pra pessoa ficar desperta, o que vai acontecer? A liberação de cortisol. Cortisol é hormônio de estresse, pra pessoa ficar dispersa, mas deixa estressada também. E a gente já tá cansada, no bebê que mamou a noite anterior toda, já passou pelo trabalho de parto, é uma rotina nova, uma pessoa nova ali, toda aquela insegurança, dá-lhe cortisol. A gente fica muito mais impaciente, tem menos ejeção de leite naquele horário, e aí a bebê mama mais, chora mais e fica tudo mais. Quando a gente consegue dar o banho no bebê nesse horário, no finalzinho da tarde pra noite, ele consegue relaxar na hora do banho. Normalmente depois do banho eles dão uma mamada mais compridinha, eles conseguem dormir, dá uma esticadinha melhor no sono, que depois do banho, depois da mamada eles conseguem. Falo que é a hora da mãe colocar a cabeça no lugar. Às vezes não vai conseguir dormir, mas é colocar a cabeça no lugar, sabe? Nossa, eu vou conseguir lavar a cabeça, tomar um banho e conseguir lavar a cabeça, conseguir comer uma comida quente. Eu lembro da minha primeira filha, o que eu sofria, que ela nasceu no frio, eu só queria comer uma comida quentinha. Não aquela comida que todo mundo já esquentou, que eu vou ter que esquentar no micro-ondas. Eu lembro que eu via lasanha, assim, eu pegando aquele queijo, assim, saindo aquela fumacinha. A minha vontade era ser a primeira a servir a janta. E eu não conseguia. E aí, quando eu consegui,
fazer isso? E eu falo, agora sim. E aí a gente consegue adequando essas questões no decorrer da vida, do dia a dia. Então, na hora do banho, a gente consegue que a mãe consiga relaxar, consegue colocar a cabeça no lugar, o bebê consegue dar uma esticadinha. Quem sabe que não vai dormir a noite inteira. E aí depois é pauleira. Entendi. Caramba, muito pad blue, cara. É muita informação. Eu comecei a explicar, eu até esqueci qual que era a pergunta original mesmo. Era da cólica. Era da Não, depois dele. Nossa. Eu não sei, mas tá muito Mas bom. mas era alguma coisa pra explicar. Era relativo a isso mesmo, dessa questão do... Se o bebê não tem o peristatismo do intestino ainda, então não tem essa movimentação com tanta eficiência. Tem. Ele só não sabe que aquilo lá é normal. Ah, tá. Então, mas a massagem pós-banho, passar um molhinho, vai ajudar nessa movimentação intestinal? Ajuda. Por quê? Ele tem esse peristaltismo, ele sabe fazer, ele só não consegue fazer a força pra exteriorizar, pra soltar o pum. Então, a gente fazendo a massagem sempre no sentido do relógio, que é o sentido do intestino, a gente vai jogando esse gás, esse cocô pro final do intestino pra ter uma pressão maior ali, pra ele conseguir, na hora que ele fizer a força, ele conseguir empurrar pra baixo. E aí, a massagem com o olhinho, sempre no sentido do relógio, a ginastica com a perna, dobrar as perninhas em cima da barriga, faz com que aumente a pressão na barriga e ele não consegue apertar tanto o ânus. E aí ele consegue soltar, às vezes, o pum, o cocô. Mas eu sempre brinco, mas sai de perto, não fica na mira ali, não. Porque às vezes pode ser pode ser que a gente consiga o efeito que a gente queria. Às vezes pode ser um efeito muito, muito, muito pior do que você queria, mas tudo bem. Mas era o esperado, não tava ajudando, não tava fazendo massagem pra fazer isso. Nossa, eu vi um vídeo no Instagram essa semana de uma mãe que tava inteira de branco, assim, foi no porta-mala do carro, eles adequaram tudo pra poder trocar o bebê ali. Acredito que tava almoçando fora, alguma coisa. Ela inteira, manchada. Foi tipo um jato. Ela, o que eu faço? Fala que eu derrubei doce de leite? Como é que eu volto pro lugar que eu estava? Foi premiada, assim. Eu falei, meu Deus. Isso aí faz parte do processo. Maternidade. É isso. É lindo. Flávia, para as mamães aí de primeira viagem, quais são as principais dicas que você daria pra, tipo assim, tô perdida, vou ganhar o bebê amanhã... Tô perdidinha, o que eu faço? O que eu tenho que arrumar de primeira ali? Nossa, pra ganhar o bebê amanhã, não. Um pouquinho antes, vai. Pra mães de primeira viagem, assim, ter um obstetra que consiga te auxiliar, que consiga te dar o suporte. Eu sempre falo pra passar consulta com o pediatra ainda na gestação, no pré-natal. Por quê? Depois que você tá no olho do furacão, que tem toda aquela alteração hormonal de puerpério, com um bebezinho novo, com tudo novo, você escolher uma pessoa e ter esse feeling de relação mesmo, médico-paciente. Porque a gente não... Eu falo que eu não sou a médica perfeita pra todo mundo. Eu sou médica ideal pra aquele tipo de paciente. Não quer dizer que o outro é ruim, mas é só perfil diferente. E aí, no meio daquele... olho do furacão. Você escolher... que você não se encaixa e pronto. E tá tudo certo. Bem. E aí você tem que escolher isso, porque fulano falou... Não, então calma. Escolhe antes o pediatra. Vai, sente. O que você acha? Se as ideias batem, se a forma de conduzir cada coisa bate. Então, a primeira coisa, eu acho que eu falaria é isso. Questão da consulta de pré-natal. E às vezes, se tiver condição, uma consultoria de amamentação. Porque a amamentação realmente é difícil. Não é fácil, é muito romantizada, não é linda, maravilhosa. É linda, maravilhosa, mas não é tão fácil assim, tá? Então, requer, às vezes, um pouco mais de auxílio. Eu acho que só, assim, procurar estudar. Porque a gente entendendo todas essas condições que são normais, é muito mais fácil de encarar esse período. Porque a gente não saber nada disso, do que acontece com o bebê, do que vai acontecer, é muito mais difícil para encarar. Então, assim, eu acho que é educação mesmo. Estudar, procurar saber, ou então procurar alguém que te passe isso. A consulta com o pediatra e a consultoria de amamentação, pelo menos para esse início. Sim. E logo que o bebê sai do hospital, ele ainda demora alguns dias pro umbigo cair, né? Como cuidar desse umbigo? O umbigo é um bicho de 7 cabeças para todo mundo, mas é um trem super tranquilo. Antigamente, a gente recomendava passar álcool 70%. Hoje em dia,
os bebês que nascem em ambiente hospitalar, que não tem nenhum fator de risco gigante, a gente precisa só higienizar. Então, lavar com água e sabão na hora do banho e secar. O coto umbilical a gente tem que manter limpo e seco. Então, quanto mais úmido, toda hora ficar passando álcool, toda hora ficar deixando enrolado na gaze, no algodão, a gente deixa aquele coto umbilical úmido, ele demora mais pra mumificar e pra poder cair. Então, manter ele limpo e seco. Normalmente, a gente orienta a passar o álcool 70% depois do banho, só pra fazer parte da higienização. E só. Deixar ele pra fora da fralda. E só, pra não ter sujidade de xixi, de cocô, que às vezes vai pra cima. E só, não precisa de grandes segredos. É manter limpo e seco. É o básico. Sim. Teste do pezinho e teste da orelhinha. A importância desses 2 testes, né, na criança e quando que ele tem que ser feito. Normalmente, na maternidade, a gente consegue fazer a maioria dos testes. Então, o teste do coraçãozinho é feito na maternidade, com 24 horas de vida, 24 a 48 horas de vida. O teste da linguinha também, normalmente é feito pelo pediatra, também na maternidade. E o teste do olhinho também, feito pelo pediatra também na maternidade. Normalmente a gente faz na alta, assim, na hora que a gente vai fazer o exame físico para dar alta. O teste da orelhinha, ele é importante, é um teste de triagem também, auditiva. É feito pelo fonoaudiólogo. Tem alguns serviços que têm esse teste oferecido já na maternidade, se não, é feito depois. Quanto antes ser feito, melhor, mas ele pode ser feito assim, até o 3º mês de vida. Mas quanto antes, melhor, porque o bebê tem que estar calminho para não ter falso negativo ou falso positivo. Tá? E o teste do pezinho, ele é feito, o ideal é que seja feito da 3º ao 5º dia de vida. A gente sabe que pode ser feito, às vezes, num período um pouco maior, normalmente quando final de ano, Natal, Réveillon, às vezes dá uma emendada, não tem problema, pode ser colhido, mas o período ideal é entre o 3º e o 5º dia de vida. Porque tem algumas doenças que para ser detectada, precisa de ter uma amamentação, precisa de ter os dias de vida, assim, da criança. E se a gente demorar muito para fazer o teste, a gente perde tempo também de diagnóstico precoce. Porque o teste do pezinho, ele é um teste de triagem, não um teste de diagnóstico. Quando ele vê alguma coisa alterada, aí sim a gente encaminha para fazer o diagnóstico da determinada doença. Então, eu sempre falo, se vier alterado, não precisa de desesperar, mas a gente precisa tomar alguma atitude. De alerta. É um teste de triagem, não um teste de diagnóstico. Entendi. Então, o período é esse. Então, no entanto, que os bebês prematuros, que a gente não tem amamentação plena, que vai para UTI, esse teste tem que ser colhido em mais amostras, em determinados dias. Então, é um pouco diferente. Sim, mas aí a gente depende muito para detectar a doença, as várias doenças que... Você tocou num assunto interessante de bebê prematuro, né? O que eu tenho que ter mais cuidado quanto à questão desses bebês prematuros, assim, sabe? Tipo, a mãe, às vezes, por exemplo, fica preocupada com questão de, sei lá, uma formação de alguma coisa, não sei, sabe? O que pode estar acontecendo com aquele bebê prematuro. Ou, às vezes, só por o fato dele ser prematuro, não vai ter nada. O que pode ocasionar essa prematuridade no nascimento da criança? Nossa, tem muita coisa envolvida. Normalmente, a gente tria, mas é infecção, quando a gente pensa na prematuridade, mas tem várias outras causas. Uma forma bem grosseira e bem leiga de falar que aquele ambiente dentro da mãe já não está tão favorável a ponto do risco-benefício ser... O benefício de tirar ele dali está sendo maior do que deixar ele ali. Seja pela natureza, pelo parto prematuro mesmo, de via natural, ou de uma cesárea indicada por um bebê prematuro. Então, às vezes, hipertensão materna, às vezes um diabetes, e aí tem vários fatores de risco. Entendi. Tem muita coisa envolvida. E pro bebê, isso, o fato dele nascer prematuro pode trazer algum prejuízo, algum problema para ele? Pode. E aí não dá pra gente saber o quanto. Tem bebê que nasce com a prematuridade grave e aí, assim, extrema que a gente fala. Então, muito prematuro e na hora que o decorrer da vida da criança vai desenvolvendo e tá tudo beleza. Sim. E aí, às vezes, tem alguns bebês que tem uma prematuridade muito limítrofe ali e aí, no decorrer, a gente vai vendo que vai ter alguns prejuízos. Então, depende muito do tipo, do tempo, né, da prematuridade, o que ocasionou aquela prematuridade, se o bebê precisou de oxigenoterapia, precisou de medicação. Então, depende muito de todo o contexto que esse bebê é inserido. Entendi. Os meus filhos nasceram um pouquinho prematuros. Eles nasceram de 36 semanas, os dois. A Júlia, se eu não estiver enganado, foi 36 e 3 e o Vitor 36 e 4. Foi uma diferença de um dia.
E eu lembro que eu tava crente que ia nascer com 38 semanas. Eu tava preparada pra trabalhar até as 38 semanas. E, de repente, da Júlia, eu estourei a bolsa com 36. Eu falei, caramba, vai ser agora. E aí, eu lembro, falei, ixi... Aí, a cabeça de pediatra, falei, ixi, prematuro, 36 semanas, tem risco de fazer desconforto respiratório, às vezes vai ter que dar uma voltinha lá na UTI. E aí, aquele negócio, e aí nasceu e ficou tudo bem. E eu... Daí, no segundo, eu já tava rezando aquele barrigão. Falei, nossa senhora. Da Júlia deu certo com 36 semanas. Vitor, vamos com 36 também, que aqui já tá ficando bom. apertado. Mas deu certo, deu tudo certo. Mas 36 semanas, por exemplo, é um bebê já... É prematuro, mas a gente fala prematuro limítrofe. Entendemos. Vai pelo custo-benefício mesmo entre o médico e o paciente. É. Certo. Doutora, E pode quando, falar. só um segundo. Quando o bebê, por exemplo, por alguma doença ou a mãe é diabética, por exemplo, vai precisar ter um parto prematuro de cesárea de urgência por algum motivo. É necessário ter aquelas injeções para maturar os órgãos da criança? Depende da idade gestacional. Normalmente, aí o pessoal da obstetrícia que vai saber falar direitinho essas indicações. Mas normalmente é abaixo de 34 semanas que é preciso, porque acima de 34 semanas normalmente já tem uma maturidade... Porque essas vacinas que a gente fala, essas injeções para maturação, é para maturação pulmonar do bebê. Para amadurecer mais rápido. Então, a partir das 34 semanas, a gente não tem benefício de fazer esse corticoide para amadurecer, porque já está na fase final de amadurecimento. Então, não vai adiantar. Então, dependendo... É porque tem casos que a indicação de cesárea, por exemplo, da via de parto, do parto do bebê, é tão de urgência que não dá tempo de fazer essas medicações. Porque são feitas, se eu não estiver enganada, no intervalo de 24 horas. São 2 doses no intervalo de 24 horas. E aí o ideal é que a gente espera 24 horas da última dose, da segunda dose. Então, são 3 dias. E às vezes tem patologias que não dá pra esperar 3 dias. Tem que resolver ele na hora. Entendi. Então, depende muito disso. Sim. Icterícia, o que é? O que causa icterícia? Né? Esses problemas aí que as mamães podem acabar tendo. A icterícia é o amarelado da pele. Quando o bebê está dentro da barriga, ele precisa captar as células de oxigênio que estão passando por ali. Então, é como se o sangue tivesse com muitas células vermelhas. E aí, quando ele nasce, tem todo o oxigênio, ele não precisa desse tanto de célula vermelha. É como se o sangue tivesse mais concentrado e na hora que nasce não precisa de tanto. Então, aí tem a quebra das hemácias. E essa quebra das hemácias solta esse pigmento amarelado. E ele impregna em todos o corpo todo, em todos os órgãos, inclusive na pele, que é o nosso maior órgão. Então, tem a icterícia fisiológica do bebê. Então, tem essa quebra e tem esse amarelinho do bebê. A gente preocupa quando esse amarelo tá num nível muito alto, que pode ser tóxico, porque como impregna na pele, impregna em todos os órgãos, inclusive no cérebro. E aí, esse nível ser muito tóxico para o cérebro. Por isso que, às vezes, a gente indica a fototerapia, que é o tratamento da icterícia, que tem que dar o banho de luz no hospital. E antigamente, a gente orientava a dar banho de luz do sol. Hoje em dia, a gente não indica mais, porque a gente sabe que eu explico dessa forma para as mães poderem entender que a radiação do sol, ele não vai tirar o amarelinho a ponto de tirar do sangue para melhorar a questão do cérebro. Ele vai melhorar só a questão de estética. E a gente aumenta muito a incidência de câncer de pele quando a gente coloca a criança exposta ao sol. Mas eu explico para as mães que não é para colocar a criança para assar que nem um bolo no sol e tirar, que nem antigamente fazia. Mas é muito importante a criança ter a exposição solar. Então, a criança, porque dentro da barriga estava tudo escuro, não tinha luminosidade. Então, ela não sabe o que é dia e o que é noite. Vem trocado. Vou falar, vem trocado de sol, de dia e de noite. Ele tá trocando dia pela noite. Não, ele já veio trocado. Porque durante o dia, conforme a gente anda, é como se a gente estivesse ninando o bebê o dia todo. Então, ele tá lá com preguicinha, dormindo. À noite, na hora que a gente chega em casa, toma um banho, coloca a perna pra cima, na hora que começa a mexer na barriga. Ele quer manter esse padrãozinho aqui fora. Então, na hora que chega a noite, normalmente eles agitam mais. E a gente ter essa exposição solar, ele vai começando a entender mais o que é dia. E à noite, a gente conseguindo diminuir a luminosidade, ter um ambiente um pouco mais tranquilo, ele vai entendendo que aquilo lá é noite, que é o momento de acalmar. Vai entender de uma semana para outra?
Nunca na vida. Então, é um processo. E aí, a questão da luminosidade, da exposição solar, eu sempre explico isso. Não precisa colocar no sol, mas é importante saber o que é dia e o que é noite. Então, durante o dia, passear no quintal de casa, dar uma volta no quarteirão, tomar aquele vento na cara, sair do cativeiro, quarto, sala. Até pra mãe se sentir viva. Exato. Porque senão a gente fica... Porque o que eu, pelo menos, percebo em muitas mães, né? Quando a criança tá recém-nascida, é tipo assim, é carrinho, é tudo sombra, não pode ficar pondo o menino no sol, aí põe uma criança tudo aqui até cobrido, porque senão ele não pode tomar sol de jeito nenhum e não fica sai nem do quarto. Não sai do quarto, não chega Não pode perto, receber visita. Não pode receber visita. Bom assunto, visita. Visita. Boa, Você leu a minha mente, visita. Como é que funciona esse trem? Eu falo que a minha opinião é a mesma, antes, durante e depois de pandemia. Visita não é pra ter. É quem realmente vai fazer sentido para aquela família. Quem realmente vai fazer parte daquela rede de apoio, não da rede de palpite. Então, se faz sentido para vocês, para a família, ter um amigo ali, o amigo pode. Se a avó não faz sentido, a avó não vai. Tá? Isso daí dá corte. Já corta aí, viu? Já fala, MD, você já corta essa fala aí, já vamos lançar nos rios aí, que isso aí dá corte. Já pega isso aí é corte. Viu? Você vai atrapalhar? Então não vai. Não vai. Exato. Então, assim, é quem realmente vai dar um apoio ali para aquela família. Então, realmente, quem vai fazer alguma coisa pra mãe, vai ficar com o bebê, vai ajudar de alguma forma. Porque gente pra dar palpite, gente pra ver bebê, hoje a gente tem várias formas de mostrar o bebê. Tem foto, chamada de vídeo. E querendo ou não, a mulher, quando ela tá no puerpério, ela tá num momento muito frágil. Então, é um ser novo, é uma rotina nova, é um momento novo pra família mesmo, de construção, de constituição familiar, naquela rotina da casa. Quanto mais gente for lá pra passar as suas experiências de vida, mais gente falando na cabeça daquela mãe. E é o momento que ela tá muito insegura. É tudo muito novo. Então chega lá e fala, nossa, mas que gracinha desse bebê, ele é tão pequenininho, né? Ai, que coisinha mais bonitinha. A cabeça da mãe tá falando, nossa, meu filho é muito pequeno. Será que ele é pequeno? Será que ele tá chorando assim porque ele não tá ganhando peso? Ela falou que ele é muito pequenininho, então ele não deve estar ganhando peso direito, não deve estar produzindo leite direito. Nossa Senhora. E a cabeça fica louca. Passa 5 segundos. A mesma pessoa que foi junto na visita fala, nossa, que pelota esse menino, mas tá gordinho, hein? Que gracinha. Aí você fala, pronto, ele tá muito gordo. Será que ele tá chorando muito porque ele tá mamando muito e a barriga dele tá ficando muito estendida? Será que eu tô tendo muito leite? Em 5 segundos, a cabeça da mãe vira um brejo. E quanto mais gente lá, mais gente falando na cabeça dela. E mais insegurança ela vai ter. Então, eu falo assim, visita realmente quem vai fazer alguma coisa, tá? Eu falo, joga a culpa em mim, não tem importância não. Agora todo mundo vai descobrir, né? Que eu tô falando isso. Mas fala que a culpa é do pediatra, fala que... Nossa, sei lá, desculpa até aos montes. Eu fiquei sabendo até de um... Não foi paciente meu. Um conhecido meu falou que os pais inventaram que a criança tinha tido algum problema de saúde, que não podia receber visita, só para o pessoal não ir na visita. Assim, aí é um extremo, né? Mas acho que dá pra gente ter muito jogo de cintura. Né? Principalmente... Nesses primeiros dias não teve todas as vacinas também, né? Se for pensar em questão de vacina, vai completar só com 1 ano de vida. Porque tem vacina que vai ser feita só com 1 ano de vida. Mas, assim, tem essa questão da imaturidade até do sistema imunológico. A gente tem contato com vários tipos de vírus, bactérias, e a gente tá soltando pelo ar ali. A criança vai só recebendo, a gente não tem sintoma. E essa criança tem. Quanto maior a exposição a criança tem, maior a chance dela ficar doente. Então, assim, tem disso também. Mas eu falo que tem este ponto, mas eu acho que esse não é o principal ponto da visita. Eu acho que a questão da cabeça da mãe, nesse momento, eu acho que é o pior. A cabeça de todo mundo, do pai também, principalmente pai de primeira viagem, tá? Não, da família. Da família em si. E aí... núcleo familiar, né? Exatamente, da família em si. Porque aí quanto mais... E aí, a mãe estando bem de cabeça, ela consegue lidar com que a criança fique até doente. Agora, a mãe já tá ruim na cabeça e o bebê tá super bem, desestrutura todo mundo. Ela vai estar achando que o bebê tá doente, vai ficar... Exatamente. Vai aumentar teu trabalho, vai levar no pediatra toda semana. Aí eu acho bom, né? Porque o pediatra é pra isso, né? Não, mas eu tô brincando. Mas é muito ruim a gente ver essa questão de desestrutura mesmo. É muito ruim. É complicado. A cabeça fica ruim.
As vacinas são muito importantes, tem um caderno de vacinação, mas enquanto não chega a data de todas, o leite materno passa um pouco de proteção também, não passa? Isso, a gente fala que o leite materno, o colostro, é a primeira vacina do bebê. Eu fico brincando que, lá na maternidade é direto, meu leite tem só um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo. O estômago do bebê, ele é muito pequenininho, cabe média de 5 ml. Nossa. Então, o que é 5 ml, gente? Isso daqui tem quanto? Tem 200. Nossa, 200. Não, 500, mentira. 5 ml, a gente pensa numa seringa de 10, 5 ml. Tipo, é muito pouquinho. Então, ele vai... E outra coisa, o cordão umbilical não tem nenhuma torneirinha fechando a cada 3 horas. Agora vai ser hora de mamar, agora não é. Então, ele quer manter esse padrão aqui fora. O colostro, então, ele é pouquinho. Eu falo que é pra manter o bebê vivo, né? Pra manter o bebê gordo. Então, ele é rico em anticorpos. Então, a maioria dos anticorpos que a mãe produz tá sendo passado ali pro bebê. Então, porque ele não tem essa produção de anticorpos. E ele não é rico em gordura. Conforme vai tendo o processo de maturação até do leite, vai tendo mais gordura, o bebê vai ganhando mais peso. E o leite materno, ele é um alimento, a gente fala que é vivo. Então, ele tem toda a mudança de questão de anticorpos. Então, a mãe entrou em contato com algum vírus, ela já tá produzindo anticorpos e tá passando pro bebê. A chance desse bebê ter sintomas ou sintomas menores é muito maior. A proteção ali é bem melhor em relação ao leite materno. Sim, e o calendário de vacinas, ele deve ser seguido rigorosamente pela mãe, né? Tem as vacinas, eu sempre falo que até o 6º mês, às vezes até o 7º mês, dependendo do período que a gente tá, tem vacina mensal. Então, todo mês vai ter vacina. Tem quando o nascimento, que é a BCG, hepatite B. Depois tem com 2 meses, 3, 4, 5, 6. Normalmente, com 6 meses, a gente tem a vacina da gripe. Que aí, quando é a primeira vez que vai tomar, tem que tomar a segunda dose no intervalo de 1 mês. Então, vai ter, provavelmente, os vezes de 7º mês. E aí, depois, os intervalos são um pouco maiores. Depois tem com 9, com 1 ano, 1 ano e 3. E depois as campanhas e com 4 anos. Aí depois tem o segmento também. Vai passando. Mas é muito importante ter o segmento desse calendário. E aí, o papel do pediatra também é muito importante, porque a gente tem que ficar de olho naquilo lá também. Direto, eu peço... Eu sou mãe, gente, eu sei como é. Então, assim, às vezes é muita coisa na cabeça, a gente esquece. Então, aí passa um pediatra, eu vou lá, opa, você viu? Às vezes eu até falo, você viu que tem vacina semana que vem, né? Não, eu vi. Eu falo só pra lembrar. Então, calma. Então, o papel do pediatra também poder alertar nisso daí. A doutora falou sobre a questão de passar um anticorpo pelo leite materno, né? Se a mãe já produziu e ela consegue passar aquele anticorpo para a criança no leite materno. E para mãe que não pode amamentar, como que a gente pode fazer essa suplementação? Às vezes a criança não vai conseguir. O que pode ser feito nesse caso? A gente, quando a mãe não consegue amamentar, a gente oferece a fórmula, a fórmula láctea. Ela é feita a partir do leite de vaca, a maioria, né? É a partir do leite de vaca, mas ela é modificada para ficar o mais próximo ao leite materno. Só que o leite materno é vivo, tem anticorpos. A fórmula não. Então, a fórmula não vai ter anticorpos. A fórmula vai ter elementos que ajudam na questão para ajudar o amadurecimento tanto intestinal, para ter a produção de célula de defesa, mas não tem aquilo lá pronto como no leite materno. Então, assim, um dos prejuízos, um dos prejuízos de não conseguir o aleitamento materno nessa questão da imunidade. Na fórmula a gente não consegue. Entendi. E aí não tem suplemento que a gente passe anticorpos que tá produzindo ali De forma... fresquinho. Exato. E deixa eu te perguntar também uma questão que me surgiu de dúvida aqui. Se a mãe ela tem uma deficiência de vitamina, por exemplo, seja na fase tanto da gravidez quanto na fase da amamentação, corre o risco dessa criança também ter essa deficiência dessa mesma vitamina? Sim, porque o organismo, ele tenta tirar ao máximo do organismo da mãe para poder passar pro bebê. Se não tem a ponto de ficar para a mãe, então não vai ter a ponto de passar para o bebê. Então, a gente considera o bebê como fator de risco para deficiência de determinada vitamina. Então, por exemplo, mães que têm anemia durante a gestação, o bebê é um fator de risco e às vezes a gente tem que começar a suplementação de ferro antes, vitamina D. No entanto, que quando o bebê nasce, aí as mães param com tudo, né? E não, tem que manter a suplementação, principalmente vitamina D e o ferro, por conta da amamentação. Então, pode
a criança pode ter uma deficiência, sim, se a mãe tiver durante a gestação ou às vezes até na fase de amamentação. Então é sempre bom a mãe estar medindo esses índices de vitaminas, Sim, de sais minerais, sim. para Continuar evitar... o acompanhamento dela como pessoa, né? Porque nasceu, porque é muito comum, né? Nasceu o bebê, todo mundo esquece da mãe. Não, tem que continuar cuidando. Doutora, polêmica. Ai, lá Cerveja preta. Não, E não aí? adianta. Não adianta? Não. Na verdade, não adianta e não pode. Acabou. Qualquer consumo de bebida alcoólica, a gente não tem uma segurança de falar, não, isso daqui pode ou não pode. Principalmente quando tá uma amamentação exclusiva. Depois que já tem os intervalos maiores, tem alguns períodos que dá para consumir, eu falo com planejamento. Não sei se é porque pra mim não faz falta isso, então eu não acho que que vale a pena correr o risco, sabe? Mas eu já tive paciente que, por exemplo, eu lembro direitinho, ela era formatura dela de faculdade e ela falou, doutora, eu quero aproveitar minha formatura. Tem como, e a gente fez um plano pra ela ordenhar e conseguir estocar o leite pra filha dela, e aí ela aproveitou a formatura e depois continuou a amamentação. Então, assim, dá pra ter um planejamento, e ela não tava em aleitamento materno exclusivo, já tinha mais de 6 meses, já tinha feito introdução alimentar. Então, dá para ter um planejamento, dá para ter um consumo, mas depois dos 6 meses de idade, quando já não tá com a amamentação exclusiva. Sim. Antigamente era muito comum, principalmente nossas avós, utilizarem os famosos chazinhos. Chazinho para cólica, chazinho para isso, chazinho para aquilo. Hoje em dia não é mais indicado, né? Pro bebê não. Porque acaba que atrapalha a questão da formação da flora intestinal. Mas, como a cerveja preta, e aí tem alguns chazinhos que ajudam a produção de leite, a gente pensa mais na hidratação. Então, o consumo de líquido mesmo tem que ter de forma eficiente para ter uma produção boa de leite. Eu lembro que quando a minha filha pegava no peito, minha boca, parecia que todo o líquido vai pro peito, minha boca secava. E eu lembro que eu falava, gente, não é possível. Eu lembro até uma vez, foi no comecinho, eu sentia tanta sede, e a água não matava minha sede, sabe? Aquela sensação de boca seca. Eu falava, gente, eu tenho que ir pro hospital, eu estar com alguma deficiência de algum íon, deve estar com sódio baixo. Eu falei, eu vou pegar um soro e colocar dentro da veia, porque deve melhorar isso daí. E eu lembro que eu tava conversando com uma colega, ela é obstetra, e logo, um pouco tempo depois, ela teve uma filha. Aí a gente tava comentando isso, ela falou, Flávia, todo o líquido vai pro peito. Eu falei, todo o líquido vai pro peito, a sensação é essa. Então, assim, é muito importante ter a ingesta de líquido, de qualquer forma. Eu lembro desse episódio da minha filha, eu tava enjoada de beber muita água, sabe? A sensação de barriga muito cheia. E aí eu comecei a tomar coisas com gosto. Então, foi suco de limão, Gatorade de limão. Limão normalmente ajuda bastante nessa questão. E aí... Então, pro bebê não pode, mas pra mãe tá liberado. Tá liberado. Líquidos direto. Gerais. Tomar cuidado com os chazinhos também. Tem alguns chás que durante a amamentação que não pode ser usado. Mas de forma geral, assim, líquido pra gente pensar em hidratação, porque tem muita gente, eu quero desinchar agora que eu ganhei o bebê, aí inventa chás e processos de emagrecimentos malucos aí, e aí não, é forma de hidratação. Mas pro bebê, não. Pro bebê até os 6 meses, o ideal seja leite materno, ou, na impossibilidade dele, a fórmula láctea apropriada para a idade, para cada bebê. Nem água pode pro bebê a partir de quanto tempo? Polêmica. Polêmicas, alerta de polêmicas. Então, não tem necessidade da água, porque o leite materno, ele vai adequar. O dia que tá muito quente, o organismo vai entender que o tempo tá mais quente, que precisa de passar mais água pro bebê. Na fórmula, a gente tá diluindo aquele pó na água. Então, pra que adicionar? Pra que adicionar, a gente dá mais água. E a água, dependendo da criança, ela vai ocupar o espaço que poderia estar nutrindo o bebê do leite. Tá? Mas tem alguns bebês que têm alguma constipação, que as fezes ficam mais ressecadas, que a gente orienta a dar um pouquinho de água. E aí tem paciente que prefere dar água sozinho, mas normalmente eu oriento a diluir um pouco mais a fórmula. Colocar mais água na fórmula do que ficar dando água de forma separada. Mas é uma preferência minha na prática. Não é certo nem errado, mas é só uma preferência. Mas assim, a água pode ser dada
a maioria das vezes não tem a necessidade. E a gente tem que tomar cuidado. O bebê não tá ganhando peso bem. Eu prefiro que dê mais fórmula, mais vezes, do que dar água. Mas o bebê às vezes tá bem, tá muito quente, que o verão que vem, eu acredito que seja muito quente. Às vezes a gente precisa de E colocar. pro recém-nascido, é necessário a mamada de 3 em 3 horas? Recém-nascido, a gente vai pensar até 28 dias. Então, a maioria das vezes, sim. Por quê? Como eu falei, ele tava recebendo nutrição pelo cordão umbilical. Então, às vezes, ele não entendeu que aquele cordão umbilical foi cortado. Ele tá ali pleno achando que tá recebendo. E às vezes não. Às vezes ele fica preguiçoso pra mamar. E, da mesma forma que às vezes tem bebês que querem mamar toda hora. Quer receber essa nutrição toda hora. Então, a gente precisa de acordar, tentar acordar, posicionar esse bebê a cada 3 horas pra poder mamar. Vai ser assim para sempre? Não. Eu falo, pelo menos nas primeiras semanas, na primeira semana de vida até passar com o pediatra. Passou com o pediatra, tá tudo bem, não tem fatores de risco para hipoglicemia. Não tem fatores de risco. O bebê, num período, às vezes, que... Porque no começo é normal o bebê perder peso. E aí ele perdeu o peso, o que a gente espera, ou já tá começando a ganhar peso. Então, às vezes, a gente pode começar a espaçar esse período. Aí eu sempre falo, olha, agora não precisa mais acordar de colocar esse bebê a cada 3 horas. Pode espaçar, vamos deixar umas 4 horas. E aí, durante o dia, é legal, às vezes, continuar acordando, porque o bebê bem alimentado, ele vai ficar melhor. E aí, durante o dia, a gente tá mais disposta, a gente já tá acordada mesmo. Então, acordar esse bebê a cada 3 horas, 3 horas e pouquinho, então depende muito de cada rotina. E aí, à noite, a gente tá mais cansada, tem que acordar de 3... Ah, não, aí espera um pouquinho. Tenta acordar a cada 4 horas, mas não precisa colocar relógio para despertar. Ah, e acordou, mamou super bem e continuou ganhando peso. Na próxima consulta, vamos passar para 5. Porque imagina, já é um ganho 5 horas. A criança dormiu às meia-noite e acordou às 5 horas da manhã. Já é sucesso. Já estamos no céu, não pode reclamar, não. Sim. Eu falo baixo, se alguém escutar, vai colocar olho gordo. Sim. Então, Vamos pra depende. caixinha de perguntas, Cris? Vamos. A TT tá com uma plaquinha ali, vamos aproveitar. Bebês idosos é muito comum uma desidratação rápida. Quando que eu tenho que alertar para esse bebê estar desidratando? Quando que eu preciso ir com ele para o hospital? A gente tem que tomar cuidado, depende muito de faixa etária, mas realmente diminuição de volume de xixi, o xixi mais concentrado, em menor volume, choro sem lágrima, boca muito seca, o olho sem brilho mesmo, criança prostrada, normalmente é sinal de desidratação. E a gente tem que tomar cuidado com sintomas, né, que tem, então a criança tá com vômito recorrente, que tá vomitando direto, não consegue hidratar pela boca, tá tendo uma diarreia muito forte, então são alguns sinais de desidratação. Certo. Aí tem que ir para o hospital. Pelo menos falar com o pediatra. Porque assim, não necessariamente a gente... Depende de cada clínica, né? Tem algumas crianças que a gente vai conseguir fazer essa hidratação oral. A gente, às vezes, a criança tá uma desidratação leve, a gente consegue dar um remédio, por exemplo, tá vomitando, dar um remédio para vômito, consegue fazer essa hidratação oral em casa, e consegue melhorar, não tem necessidade de ir pro hospital, mas tem alguns pacientes que já estão bem debilitados que precisam de uma hidratação venosa, aí tem que ir pro hospital. Mas eu falo assim, no alerta de uma desidratação, tentar falar com o pediatra, e na impossibilidade, na dúvida, vai no pronto atendimento. Entendi. A partir de quantos anos pode se identificar se a criança tem autismo? Nossa, essa daí também, eu acho assim, eu acho bem difícil até pra mim, porque eu falo que um diagnóstico de autismo, eu falo que eu não faço o diagnóstico sozinha em uma consulta. Então, sempre é uma equipe multidisciplinar. Então, a gente vai considerando, a gente vai avaliando alterações no desenvolvimento da criança. A criança já não tem muito contato visual, tem algumas alterações. E aí, eu pelo menos já ligo o sinal de alerta e aí eu vou buscar outros profissionais pra gente ter um embasamento pra fazer esse diagnóstico. Porque hoje a gente vê um diagnóstico muito rápido e precoce e exacerbado de crianças com autismo. E não necessariamente. Mas realmente tem um aumento de autismo, mas eu gosto muito de ter essa
essa certeza do diagnóstico. Então, depende muito de cada criança. Não tem como, por exemplo, fazer um diagnóstico de autismo de criança de 6 meses. Não dá. Então, a gente tem que ver no decorrer do desenvolvimento dela. Andar muito cedo é prejudicial para o bebê? Não, depende. Depende da criança. Ela tem que estar pedindo para andar. Colocar no andador que a gente vai prejudicar. Agora, se a criança ela já tem o amadurecimento motor, já consegue assumir as questões do desenvolvimento, não tem problema. Porque o desenvolvimento, ele começa crânio-caudal. Então, primeiro, a criança vai conseguir sustentar o pescocinho para conseguir segurar a cabeça, por isso que a gente pede para fazer o tummy time, que é colocar o bebê de barriguinha para baixo enquanto tá acordado, que já vai fortalecendo a questão da musculatura. E aí, por volta dos 2 meses, a questão da sustentação cervical, depois vai ter sustentação de tronco, então vai ser torácica primeiro, depois a parte de lombar, que aí a criança vai começar a ficar sentada, e primeiro eles têm a sustentação de ficar sentadinho, coloca a mãozinha no meio das perninhas ou do lado, para depois conseguir sustentar às vezes de lado, para depois vai ter sustentação de quadril, para depois de perna, para ter coordenação às vezes de engatinhar até um negócio legal que não é um marco do desenvolvimento, então a gente não precisa dar um check, engatinhou sim ou não, mas o sustentar o pescoço sim é um marco de desenvolvimento. E aí depois essa criança, ela já tá sentando, já tá engatinhando, ela consegue sustentar o corpo apoiando. Então, já tá ficando em pezinho, já tem sustentação de perna. E aí, para depois fazer primeiro, eles trocam os passinhos de lado, no entanto que eles vão segurando e vão andando de ladinho, para depois ser para frente e para trás. E é até engraçado que eu sempre falo para as mães, pode reparar que agora eles ficam segurando, de repente eles soltam. E segura de novo, pra depois sair andando. Então, a criança, ela passou por todos esses marcos do desenvolvimento, não tem problema nenhum ela sair andando. Mas o que às vezes acontece, a mãe quer pra criança ficar quieta, vai coloca no andador, quero que ele anda logo. A criança não tem sustentação de quadril, coloca ela sentada num negócio com as pernas andando. Então, ela não faz o movimento de pisar e de empurrar o chão. Ela tá só fazendo assim. E aquele negócio de rodinha vai longe. E aí, isso sim atrapalha na questão do andar. E aí, a criança vai andar de forma errada. E o andador é uma das causas de atrapalhar no andar. Criança que usa andador, ela demora mais pra andar, porque ela não tem sustentação de coluna, porque ela é sustentada ali no bumbum. Ela tá sentada ali com as perninhas balançando. E aquele andadorzinho que é tipo uma bicicleta, só que sem o pedal? Como assim? Como assim? Nossa. É uma bicicleta... não é andador, é bicicleta. Ele é tipo uma É uma bicicleta. bicicleta de equilíbrio. Isso. Aquilo lá não é andador. A criança tem que saber andar. Ela já tem que saber andar. Ah, tá. Aquilo lá é pra criança ter o equilíbrio. A criança já tem que estar sabendo andar pra conseguir equilibrar naquilo lá. A criança vai dando as passadas. Minha filha tem... Ela nem gosta tanto, mas depois você pesquisa, é bicicleta de equilíbrio. Ela não tem pedal. Então, a criança vai montar na bicicleta normal, em vez dela pedalar, ela vai só... passando a perna ali e aí, conforme a bicicleta vai embalando, ela vai soltando o pé pra conseguir equilibrar na bicicletinha. É bem legal, mas é bicicleta do equilíbrio. Pra crianças, pra não precisar de usar rodinha pra andar de bicicleta. Depois é só você colocar o pedal que ela já tem o equilíbrio, ela vai conseguir pedalar. Mas aquilo não tem nada a ver com o andar. É só pro andar de bicicleta. Eu achei que já ajudaria também. Não, aqui é só bicicleta. Isso aí é inscrever a criança cedo no ciclismo, entendeu? Você vai virar atleta olímpico, compra a bicicleta pra criança cedo, entendeu? Não tem como você colocar no jiu-jitsu, põe no ciclismo. É verdade que a fórmula infantil prende o intestino do bebê? Não. Não, depende muito de cada fórmula, de cada bebê. Então, por isso que é importante o pediatra ir conversando com o pediatra, mas não, normalmente não. Pode ter um período de adaptação com a fórmula? Tipo, porque tem bebês que prende, tem bebê que... Na hora que começa uma fórmula que não se adaptou muito bem, aí tem que trocar a fórmula, tem que falar com o pediatra? Pode, Porque, assim, fórmulas têm algumas fórmulas diferentes. Tem algumas fórmulas que têm mais prebióticos, tem outras com alguns outros elementos. A gente tem que ir adequando, ver qual que tem mais sensibilidade. Tem crianças que têm uma constipação maior com a fórmula, a gente vai usar outras fórmulas que não têm...
Por exemplo, tem criança que tem mais regurgitação. Então, tem algumas fórmulas que a gente tem alguns componentes que deixa a fórmula, quando chega no estômago, um pouco mais gelatinosa, pra não voltar tanto. Jura? Juro. Que chique. E aí, tem Tecnológico. alguns bebês que aí, quando começa com essa forma, como ele fica mais gelatinoso, eles tendem a prender um pouco mais o intestino. Ah, tá. Porque, pra não voltar tanto. E aí, a gente tem que ir adequando isso daí. Então, não é uma verdade que fórmula pode prender o intestino. No entanto, que é mais comum o bebê, a gente fala que tem uma pseudoconstipação. É mais comum o bebê ele evacuar com menor frequência quando tá em aleitamento materno. Então, é como se o leite materno ele aproveitasse quase que todo, e o cocô é o que a gente não tá aproveitando na nossa alimentação. E aí ele demora pra juntar, pra fazer o bolo fecal pra conseguir sair. Então, é comum de quem tá na amamentação exclusiva, o bebê ficar mais tempo sem fazer cocô. 10 dias. Nossa Fala para as mães, Senhora. calma, tá tudo... Se tiver tudo bem com o bebê, mamando bem, soltando pum, sorridente, desenvolvimento normal, pode ficar tranquila, tá tudo certo. Nossa senhora. Quando o bebê vomita, posso dar peito de novo? Pode, e aí a gente entra naquela questão. Poder pode, mas será que ele vomitou porque tava Ele muito já cheio? tava cheio, né? Será que era excesso desse leite? Já tava muito cheio, por isso que voltou? Porque às vezes ele vai querer mamar realmente, porque teve aquele desconforto daquele leite voltando, ele ficou desconfortável, o que ele quer fazer? Sugar pra se sentir confortável. Pode dar o peito? Pode, mas será... E aí, se você der mais peito, ele vai ficar mais desconfortável ainda? Vai chorar Então, mais? e essa questão da sucção? Você falou assim que, tipo assim, ele suga pra ficar confortável. Mas a gente sabe que hoje o uso da chupeta não é recomendado. E aí, como é que faz? Depende. Como Eu assim? não sou contra a chupeta. Eu sou contra a chupeta no começo. Nas primeiras semanas de vida. Porque é um bico artificial. Vai atrapalhar muito na questão do aprendizado do bebê pegar no seio da mãe. Então, às vezes, ele vai sugar de forma errada a chupeta. Vai aprender a sugar de forma errada por conta da chupeta e vai sugar errado o bebê. Mas, às vezes, o bebê ele já tá começando a ter essa questão da cólica. Ele tem essa necessidade da sucção não nutritiva, do sugar para se sentir confortável. A gente pode introduzir a chupeta? Sim. Aí tem que parar quando tiver começando a dentição, né? Que senão tem uma questão da malformação. Quanto antes tirar, melhor. Porque, assim, a cólica, a gente espera que se resolva até o 5º mês de vida. Então, depois não tem sentido. Necessidade mais manter. E aí, só que aí a questão do afeto, aí a chupeta, às vezes, faz parte da questão do sono. E aí, a gente tem que ir trabalhando com isso daí. Entendi. A minha filha, ela chupou chupeta até os 2 anos, mais ou menos. E ela largou sozinha. E eu falava, Jesus... E ela largou enquanto eu tava grávida do meu mais menino. novo. Meu menino, eu tentei por conta... Ela teve muita cólica, porque ela teve alergia à proteína do leite. E aí, foi quando eu comecei com a chupeta. E aí, o dele, eu fiquei morrendo de medo. Ele não pegou chupeta, mas nem por a resto. pau. Não. Eu tentei de tudo. Não deu. O bebê precisa de algum líquido além do leite materno? Que acho que é você que respondeu, né? Não, até os 6 meses, não. Introdução de... você falou que até os 6 meses não, mas depois dos 6 meses eu posso introduzir, por exemplo, papinha, ou então frutinha maçorocada, assim, bananinha, ou não, é bem contraindicado? Não, depois de 6 meses... na verdade, a gente precisa de que a criança tenha 6 meses de idade, por conta da maturidade intestinal. E a gente precisa que a criança tenha os sinais de prontidão, que a gente fala. Então, que a criança, no seu desenvolvimento neuropsicomotor, ela esteja preparada para receber aquele alimento. Então, ela precisa estar sustentando o pescoço, ela precisa estar sentando com o mínimo de apoio, não necessariamente vai sentar sozinha, mas sentando com o mínimo de apoio, para ela conseguir até deglutir, diminuir o risco de engasgo, ter interesse pelos alimentos adultos, colocar brinquedo, as coisas na boca, ter essa autonomia de colocar na boca. E, normalmente, na consulta de orientação de introdução alimentar, eu sempre explico que existe os métodos, o tradicional, que é o de papinha, macetar no garfo, e existe o BLW, que é o método de a gente dar em pedaços para a criança o alimento, para a criança ter autonomia de colocar na boca. E aí, quanto menor a criança, maior é o pedaço. Porque a criança, aos 6 meses, eles não têm controle de pinça fina. Então, eles não conseguem pegar, tipo, Pouquinho.
um grãozinho de arroz, um pedacinho pequeno da banana, que seja um Eles pedaço. eles Eles pegam com a mão inteira. Então precisa de pedaço grande. Pra eles conseguirem pegar. O quinto mind blow desse episódio, eu tô raciocinando muita coisa. Você está preparado para ter um filho. Então, entenderam? Eu tô tendo uma aula aqui, tô com muito mind blow, minha cabeça tá trabalhando muito, eu vou ter que chegar em casa e respirar um pouco, pra gente poder processar. E aí as mães quase ficam loucas, porque eu falo pra... Eu que não sou mãe, eu tô louca? Pode dar a banana inteira na... Nossa, doutora, mas se arrancar um pedaço... Se arrancar um pedaço, ele vai jogar pra fora, tá tudo certo, calma. Ele tá mostrando que tem os critérios do desenvolvimento. E aí vai acontecer, e aí tem um reflexo de gag. Não sei se vocês já ouviram falar. É um reflexo que a criança... Quando a criança não começou a introdução alimentar, que a gente fala que tá na fase oral, lá por volta dos 4 meses de idade, a criança começa a colocar as coisinhas na boca. E aquilo lá faz parte do desenvolvimento. A mãe fala, ai, ele tá querendo chupar o dedo. Não, ele tá colocando a mão na boca, o dedo na boca, o brinquedo na boca, pra ele entender até que ponto que ele pode enfiar que ele não vai dar ânsia. E às vezes ele vai dar ânsia. E aí, pra isso daí, pra conseguir preparar pro alimento. Quando ele vai começar... E aí aumenta a salivação, começa a babar muito, isso é tudo normal. E aí, quando a gente começa a introdução alimentar, ele já tinha que ter feito isso. E aí, às vezes, tem esse reflexo de gag, que é o alimento, que às vezes tá muito grande, que ele não dá conta de engolir. Que ele vai fazer um reflexo, parece de uma ânsia de vômito. Vai voltar o alimento, vai voltar na boca, ou ele vai mastigar e engolir de novo, ou ele vai cuspir. E é só um alimento que tá grande. O olho enche de água, fica vermelhinho, faz aquela carinha de assustado, mas tá tudo bem. Eu lembro de uma paciente que eu sempre, quando eu oriento, eu coloco o vídeo no YouTube pra elas poderem ver o que é o reflexo de gag, ou então eu passo o link pra elas poderem assistir. Eu lembro até uma mãe falou assim, não parece, mas tá tudo bem, né? Eu falei isso, não parece, mas tá tudo bem. Não precisa desesperar. A minha mãe desesperava quando eu dava comida para os meus filhos. Ah, não, Flávia, eu odeio ficar perto de você quando você tá dando comida pra eles. Porque realmente tem esse reflexo de gag. E não necessariamente a criança tá engasgando. Tudo isso faz parte do desenvolvimento. Do processo de desenvolvimento. Isso. Como eu sei se o bebê está com fome ou com cólica? Depende muito. Isso daí é muito engraçado que antes da gente ser mãe, a gente escuta as outras mães. Ah, nossa senhora, isso daí é cólica. Ah, nossa, esse choro aí é de sono. Ah, esse choro aí é de fome. E aí, na hora que nasceu minha filha, eu falei, caramba, que choro é esse? Tudo igual. Como que eu vou saber agora? Todo mundo fala, esse choro é não sei o quê. E não sei... A gente vai criando um feeling que a gente vai entendendo do nosso filho. Então, depende muito. A gente tem que ver como que foi a rotina da criança. Então, a criança já tá ganhando peso adequado, passou no pediatra, tá com peso adequado, já faz 1 hora que ela mamou, tá fazendo xixi, cocô, tá tudo certinho, provavelmente não é fome. Mas a criança já tem 4 horas que não mamou, por, sei lá, a mãe saiu, não sei o que, começou a chorar. Às vezes tá com fome. Normalmente, os horários de cólica, que é normalmente no finalzinho mais da tarde, a gente fala o horário da bruxa, já foi alimentada, já trocou xixi, trocou cocô, já fez tudo, não melhorou. Vocês fazem uma compressinha morna na barriga. A gente tem que tentativas e erros e ver o que... Às vezes a gente vai fazer de tudo, não vai adiantar. E aí a gente fica mais ansioso, o bebê fica mais ansioso. Porque ele fica pensando, eu falei, poxa, minha mãe tá aqui, sei lá... 30 anos, 20 e poucos anos. Minha mãe tá desesperada. Eu acabei de chegar nesse mundo aqui. Eu tenho que botar a boca no mundo pra chorar. Alguém tem que me salvar desse lugar. Se ela tá ficando louca, imagino eu. Eu falo isso pras mães. O bebê, ele tem essa percepção. A ligação que ele tem com a mãe é dentro da barriga. Então, ele pensa, poxa, eu acabei de chegar nesse mundo, minha mãe tá desesperada, ela tá vivendo aqui sei lá quantos anos, eu tenho que estar desesperada também, alguém tem que me salvar desse lugar. E choro de filhote foi feito para incomodar. Já pegou o filhotinho de cachorrinho da mãe e colocou no seu colo? Gracinha. E ele... A cadelinha fica desesperada querendo pegar o cachorrinho. Choro de filhote foi feito para incomodar porque eles não conseguem sobreviver sozinhos. Não necessariamente tinha alguma coisa errada com aquele filhotinho. Ele tava com dor? Provavelmente não. Tava com fome? Provavelmente não. Mas ele tava só com medo. A mesma coisa acontece com o bebê. Então, às vezes, ele tá chorando por várias coisas. Por insegurança, por medo. E não necessariamente tem alguma coisa errada. E choro de filhote foi feito pra incomodar. Então, foi feito pra alguém tomar atitude. Não necessariamente medicamentosa, alimentar. Mas às vezes é só um aconchego. Falar, não, calma, tá tudo bem.
estamos aqui. Calma que a gente vai passar. Também não sei o que fazer, mas vai dar certo. Dá tudo certo. Tem muitas mães que falam que, assim, coloca o bebê no berço e tá chorando. Doutora, eu não sabia mais o que eu vou fazer. Eu coloquei no berço e falei, vamos chorar junto, então. Não, calma, coloca no colo, então chora junto no colo. E aí todo mundo dá calma, tá tudo certo. Com quanto tempo o bebê pode sentar? É a questão que eu tinha falado do desenvolvimento. Então, a gente espera que o bebê, ele sente com apoio entre 4, 6 meses e sem apoio entre 6 e 9 meses. Mas aí não adianta nada a gente pode colocar o bebê para sentar com 2 meses. Ele não tem essa maturidade. Mas, mais ou menos nessa idade, eles não querem mais ficar deitados e ver só o teto. Eles começam a pedir pra sentar. Eu sempre falo que se estiver pedindo pra sentar, tudo bem. E aí, só que ele não consegue sentar sozinho, então você tem que fazer o apoio. Mas pode verticalizar o bebê, não precisa ficar só no horizontal. Entendi. E aí ele vai ficar até mais felizinho, que eles não querem mais ficar só deitadinho. Então pode colocar ele sentado, mas tem que entender que ele não consegue ficar sentado sozinho. Entendi. Tá? Essa questão de entender essa questão do desenvolvimento. Então, assim, pode colocar o bebê para sentar com 2 meses? Pode colocar na posição vertical. Mas ele não consegue ficar sozinho. Tá? Como eu sei se meu bebê está com constipação? Depende da idade. Que nem eu falei, aleitamento materno, tá tudo bem, o bebê pode ficar até 10 dias sem evacuar, que tá tudo bem. Mas a gente pensar que um bebê, uma criança, e com 2 anos ficar até 10 dias sem evacuar já não é normal. E a gente vai pensar muito mais na consistência das fezes. Então, assim, é uma evacuação sem dor, uma fezes de consistência macia, não tá sofrendo para fazer esse cocô, que faça um dia sim, um dia não, tá tudo certo. Mas às vezes um cocô que sai, aqueles cocôzinhos de cabritinho, muito duro, a criança toda vez tem que fazer muita força, que faça todo dia, aí às vezes a gente pensa numa constipação. Tem até alguns casos que a gente fala que o cocô ele tá tão ressecado, tão duro ali no intestino, que a parte de cima, quando tá vindo as fezes mais amolecidas, elas escorrem entre o cocô que tá muito seco, a gente fala que é o fecaloma, começa a escorrer e escapa na cuequinha, ou então... Não, na cuequinha, às vezes, porque normalmente é uma criança maiorzinha, na cuequinha, ou então na calcinha da criança. Fala, nossa, tá com diarreia e não consegue nem segurar. Às vezes não. Às vezes é uma constipação tão grave que aquele cocô que tá lá em cima, que não deu tempo de ser absorvida a água, ele escorre entre aquele cocô como se fosse uma rocha, e ele não consegue segurar aquela aguinha de cocô e começa a sujar a roupinha íntima mesmo. Então, depende muito da clínica. Então, assim, tem que ver como que é a rotina de evacuação, alimentação, tudo dessa criança pra gente saber. Sendo diagnosticado constipação, o uso de supositório pode ser indicado? Normalmente, antigamente eu usava mais, hoje a gente não usa mais não, porque eu acho muito traumático colocar o supositório na criança, eles são bem mais resistentes. Tem medicações que a gente consegue utilizar pra amolecer. E aí eu sempre explico pras mães, é uma forma transitória da gente fazer. Não dá pra ficar tomando remédio pro resto da vida. Tem que ter educação alimentar. Tem que ter mudança na alimentação. Não dá pra ficar comendo industrializados, farinhas, e não comer fruta, verdura, fibra, beber bastante água. Criança não, qualquer pessoa. Pra evacuar, a gente precisa de ingesta adequada de água hídrica, né? Então, ingesta adequada de água. Se a gente tá sentindo sede, é porque tá faltando água pro nosso rim. Pra sobrar pro intestino, tem que estar sobrando pro rim. Então, a gente tem que beber muita água. Tem que ter consumo adequado de fibra. Então, frutas, legumes, nada de... Não nada, mas evitar industrializados e farinhados, essas coisas que não tem fibra. A gente precisa de movimento. Então, a gente precisa de atividade física. A criança precisa ter movimento, precisa de ativar, porque ativa a musculatura abdominal, ou movimentação do intestino, e precisa de ter a posição certa para evacuar. Então não adianta nada colocar a criança sentada no vasinho com as perninhas, que nem a gente tá na cadeira com as perninhas no ar. Então a criança precisa de ter o apoio. Já fez abdominal com a perna para cima? Muito mais difícil sem apoio na perna. Então precisa de ter o apoio pra gente ter a força abdominal, pra gente conseguir evacuar. Então, tudo isso tá relacionado. Aí a gente vê as crianças comendo só industrializado, balinhas de gelatinas,
ad eterno, biscoitinho, bolacha, ficando o tempo todo na televisão, celular, tablet, não faz um exercício físico. Ai, meu filho tem constipação, mas come muita fruta, mas ele não faz mais nada. A gente tem que mudar toda esses hábitos pra gente conseguir E pra ajudar nessa rotina, o Hortifruti da Avó tá aí com a gente, né? Hoje, eu achei hoje eu o já máximo. comi a minha quantidade de fruta aqui, ó, gente, pra semana foi toda de nesse base pote. já. Eu tava até rindo que vocês falaram, isso daqui dá pra dividir pra 2 crianças. Eu falei, depende, se for lá em casa, não. Dá pra uma só? Lá em casa dá pra uma só, tem que ser um pra Então, cada. gente, ó, o Hortifruti da Avó já mandou pra gente água de coco separadinha, fruta, aqui tá no caso na salada de fruta, mas eles mandam pra gente a cesta, se você quer a fruta certinho pra ir na lancheira, né? Da forma com que você preferir, gente, frutas e legumes já lavadinho, pra ter essa mudança de estilo de vida realmente, E uma coisa né? muito legal que eu falo, às vezes, pras mães, lá em casa tem... depende muito de cada rotina, mas levar a criança pra fazer a feira junto, pra escolher, isso ajuda muito na questão da alimentação, que a criança tem contato com textura diferente. Então, ela vai saber o que é uma cenoura. Lá no meu consultório eu tenho uma cesta com tanto de fruta, legumes, tudo de brincadeirinha. E eu lembro que eu achei muito bonitinho, eu comprei, e nas primeiras vezes que eu coloquei lá para as crianças brincarem, tinha alguns pais que não sabiam o nome das frutas e dos legumes. Eu falei, gente, como assim? Se eles não sabem o nome, é porque não tem em casa. Então, assim, a primeira coisa é o exemplo. Não adianta a gente querer que a criança tenha uma alimentação saudável se a gente come bolacha na frente das crianças, come fandango, sei lá, como é industrializado. Não tem. Criança, ela faz o que a gente faz, não faz o que a gente manda. Então, a gente tem que dar o exemplo. A minha filha, ela adora ir lá não é propaganda, gente, lá no Hortifruti da Avó, porque ela adora escolher as coisas, ela gosta muito de as coisas, acho, mais diferentes, mirtilo, framboesa, adora escolher moranguinho, ela gosta aquelas cenourinhas, eu mandava demais no lanche dela. Teve uma época que eu postava muita lancheira das crianças, pra dar ideia, assim, pras mães. Porque é muito difícil da gente competir com a indústria hoje. Porque tem bolinho industrializado com um personagem que eles amam. E a gente vai competir uma maçã sem graça com um bolinho todo cheio de cor de chocolate. Difícil pra caramba. Eu lembro que quando a minha filha começou na escolinha, eu enfeitava, até hoje eu ainda enfeito a lancheirinha deles por conta disso. Coleguinha lá do lado levando danoninho e eu tendo que competir com ela com maçã. E aí eu tinha que colocar, desenhava na maçã, fazia olhinho, rolava no guardanapo. E tem que usar artifício. Eu lembro que tem uma época eles queriam proibir os palitinhos, aqueles garfinhos coloridos. Eu falei, não, então vocês proíbem o danoninho, os bolinhos e os trem também, que faz mal. Ai, porque tem risco? Eu falei, aquilo lá também tem risco. Minha filha ter diabetes, ter hipertensão, ter obesidade. Porque assim, é muito difícil a gente competir com a indústria em relação a isso. Então, assim, ter um copo todo colorido, assim, é muito mais legal. Sim. Tem algum remédio pra evitar piolhos? Pente fino. A gente pensar em prevenção, não. A gente tem tratamento. Nossa senhora, já até costa. Nossa, mas teve uma época que tava bem... tem mais, assim. Ainda tem época bastante. que dá mas tem época que é mais tranquilo. Mas... identificação, assim, precoce, porque criança compartilha tudo, né? E aí, se realmente tiver com piolho, tratamento. E o ideal é avisar, tanto não só piolho, mas assim, parasitose, verminose, essas coisas. Também avisar o lugar que a criança tem convívio. Então, tipo, às vezes as outras mães... meu filho tá com verme, eu vi um verminho, tá com piolho. Avisar as outras mães do parquinho, da escola, pra ter esse contato. Lembrar que o piolho deposita milhares de ovos em pouco tempo. Então, a eclosão, assim, a Proliferação. deles é muito rápida. A gente tem que lembrar de tirar as lêndias, que é o ovinho do piolho. Porque, normalmente, a medicação vai matar o piolho. E aí, o ovinho, não, o ovinho que a gente tem que tirar. Aí é o pente fino. Nossa senhora. Doutora, a gente já tá caminhando pro final. Tem alguma mensagem que você quer deixar pros nossos ouvintes? Se quiser olhar para aquela câmera ali para falar diretamente com eles. Ai, não, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Achei que foi muito gostoso, eu falo pra caramba. Mas eu acho que é isso. E seguir a gente nas redes sociais, né? Qual que é a sua rede social? Meu é a doutora Flávia Porto, pediatra. A gente deixa marcado aqui pra vocês também. Direto eu abro caixinha de pergunta, esclareço as dúvidas lá também. Eu gosto bastante, eu tava até falando com as meninas, eu gosto bastante de mexer lá no Instagram.
com a vida corrida, mãe, pediatra, trabalhando em tanto de lugar, dona de casa também. Então, às vezes fica corrido, mas eu gosto bastante, é bem legal. Onde que o pessoal te acha aqui em Alfenas? Eu tenho um consultório lá chama Clínica Anjos. É na Rua da Santa Casa, sentido pro Imesa. Martins Alfenas. Martins Alfenas, exatamente. É dos 2.309. É do lado onde era o prédio da gente, muito importante. Onde tem o prédio da Unimed, ao lado. Sim, sim. Perto do posto. Isso. Doutora, muito obrigado. Foi um papo esclarecedor. Nossa eu tô senhora, passando você- pelos mind blows você é ainda. muito Que bom didático. que É, gostaram. muito didático. Eu tô passando aqui pelos mind blows ainda. Tô absorvendo todas as Agora informações. imagina eu tendo que falar isso tudo de forma resumida para as mães. Eu quase morro. Não, a gente vai mandar esse episódio aí pra Agora todas você as já mães. pode mandar o link do Já episódio. manda o link falando do de episódio. esclareci muita Aqui coisa. já tá tudo aqui que você precisa saber, tá? E já tá bom. Aí a gente adiantou o seu serviço aqui. isso. Tá? E se você aí que tá assistindo a gente, que tá vendo aí que tem uma mãezinha de primeira viagem, que tem dúvidas, tá passando por Não dificuldades. só de primeira, né? Cada gravidez tem é uma uma experiência diferença aí. diferente. Aí você manda esse link, esse vídeo aqui, né? Esse podcast também, pra você tá. Pra ela poder estar assistindo, ficando mais tranquila, vendo que a maternidade não é um bicho de 4 cabeças, né? Que dá pra aguentar aí o tranco tranquilo ali, que faz parte do jogo, né? E é Sim. engraçado que eu sempre falava, eu achava que a segunda gestação ia ser, o segundo filho é o repeteco do primeiro. E não é. É diferente. Exatamente. E se você também tá passando por essa questão de gravidez ali, né? A gente também teve o episódio com a Stefania aqui, que foi uma enfermeira obstetra, né? Sim. Teve aqui também todo esse debate, toda essa conversa também sobre a questão da maternidade, principalmente ali na fase que vai ganhar o bebê, né? Então, já assiste da Stefania, você que vai ganhar o bebê, aí depois já pula e já assiste aqui esse aqui também pra não perder nada, né, Cris? Tem que estar preparado. É. Flávia, nosso muito obrigada. Nós Muito, aprendemos mesmo. muito. Assim, que agradeço. Nós somos antes da primeira ainda, né? Não estamos nem esperando, mas a gente tem que aprender, né? Falando nisso, Cris, eu tô querendo filhado, você não vai agilizar esse processo, não? Pode procurar outra pessoa, né? Acabei de trocar meu DIU, ó, mais 5 anos tá garantido que a gente não vai ter um mascote. Vai ser seu mesmo. Ah, Cris, por enquanto não. Lamento, mas assim... Assim, você sabe que nenhum método é garantido, 100% garantido, eu muito né? no meu DIU, assim, ó. Vai que você nasce um Não, store. Pelo amor de Deus, eu fico até nervosa. Se Deus quiser, não há DIU que aguente. Não, é o segundo. É. O primeiro, ele deu certo. Ui, desculpa. Capaz. O primeiro deu certo, eu confio que o segundo também, Jesus. Que Nossa, até ficou até nervosa. Você tá nervosa, calma, Cris, é só uma Calma, brincadeira, é calma. zoeirinha, calmou. Não. É zoeirinha, Se tá? a gente cuida, passa com a Flávia, pra ter mais umas 10 aulas, ela vai me ver lá 20 vezes até Tá bom. nascer. Nossa, imagina você nesse desespero sendo mãe de primeira viagem. Não, e é muito engraçado. Tem mãe que a gente fala, nossa, que desespero. Não vai dar. Não, tipo, vai ficar desesperado. É na hora que nasce o bebê, tipo, uma paz. Agora tem mães que é uma paz. Na hora que nasce o bebê, vira de cabeça Ah, não, pra a baixo. Cris não tem paz, né? Então ela vai. Não, eu já sou louca É, naturalmente. mas às vezes acalma. Ah, não, eu vou ter rede Não. de apoio, isso é certeza. Nós esperamos que seja uma rede grande. Nossa porque senhora, eu também espero. Do jeito de ser acertado, nossa senhora. Gente, mas se você tem alguma dica, sugestão, deixa pra gente, segue a gente em todas as nossas redes sociais, @podfarmpodcast, lembrando que a gente sempre abre caixinha de perguntas, então Sim. pra você interagir com o convidado que vai vir, aqui a gente esclareceu vários dos nossos de vocês, né, também, e agradecer aos nossos patrocinadores, né, Lucas? Sim. Cris, a gente esqueceu de falar da Personalize no começo do podcast, nossa, mas nosso falando aqui perdão. no final, tá? A gente Você- tem brindes novos da Personalize, você não viu, né? Não vi, não. A gente teve feirão da G-Motor, gente, a gente tinha que, ele é nosso parceiro há tanto tempo, a gente tinha que ser parceiro deles nesse momento também. A gente fez, como chama? O abridor pra ser chaveiro do podcast e o lixinho. Ficou a coisa mais linda. Vou encomendar um pra você também, Pode perdão. deixar, manda lá pra mim que eu vou gostar. Gente, coisa mais linda. As coisas da Personalize, a gente vai lá. Eu e a TT, a gente fica quase doida. Eles abraçam as nossas ideias, porque a gente precisava de alguma coisa que encaixasse tanto com a gente quanto com a G-Motors. Então, era uma coisa de interação e com uma entrega super rápida. Exatamente. A caneca presente seu, viu, doutor? A obrigada. Personalize manda pra nós. Então, se você ali tá querendo dar um presente aí pra uma pessoa especial, um presente que seja literalmente sua cara, já que a gente falou de maternidade ali, dá uma coisa envolvida com maternidade pra nova Sim. mamãe, você já tem ali a Personalize que entrega rápido, com agilidade, qualidade. Eles abraçam nossas ideias, por mais loucas que sejam. Então, E pode... olha que eu e a TT temos ideias aí. muito loucas em horários inapropriados, que 4 horas da manhã não é hora de ter ideia. Muito bem de comunicar essa ideia pros outros, mas tudo bem.
É a hora que a gente tem ideia. É porque na hora que a gente relaxa e É. nossa, que legal. E se a gente não mandar naquela hora, a gente esquece. Nunca mais. Anota no A papel. gente Não anota no tem como. WhatsApp. É. O meu dia é muito Né? agitado. Às vezes eu tô tomando banho, eu grito Felipe e falo: manda pra mensagem pra mim, assim, 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 assado, que eu acabei de pensar, eu acho que vai dar certo. Aí ele fala: Jesus, de novo, essa louca, lá vem ela. Essas loucas, É isso. Gente, e agradecer a todos os nossos patrocinadores, vamos resumir? Vamos, mete pau. Muito obrigada a todos. Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfena. Só manda mensagem que a gente entrega no conforto da sua casa. Metalab tem todos os produtinhos. Tem da parte materno e infantil também. Então, para as Exatamente. mamães que estão passando por esse processo, que tá no processo de dentição do bebê, tem como Camomila Baby. O ferro que a doutora falou que é muito importante, tanto para a mãe durante a gravidez, pós-parto e para o bebê em muitos casos também, sempre com a indicação, né, do seu médico. Lembrando que até 2 anos é praticamente o atendimento exclusivo do médico, né? Exatamente. O farmacêutico, a gente só dá os pitacozinhos ali de um soro fisiológico e olha olha lá. lá, exatamente. Porque tem que estar em contato com o seu médico, com a sua pediatra. A doutora deixou muito importante a gente escolher esse pediatra antes do nascimento, para ser uma pessoa que você tem uma troca, que você confia, que vai te ouvir ali no fim de semana, na hora do desespero. Mas a gente tá aqui também, tudo que vocês precisarem. Se teve uma febre de madrugada, Drogaria Santa Maria, ao lado do fórum, fica 24 horas. Pode buscar um antitérmico lá, que vai ter gente lá, né? Claro, vai ter sempre gente lá. Mais uma vez agradecer o Hortifruti da Vó. O meu já foi de base. Nossa, gente. Já tá indo pra, já Hortifruti foi pra da Vó digestão. salva a Muito nossa bom, vida. salvou nossa dieta, salvou nossos alimentos aí. Não só com copão de frutas, mas também a aguinha de coco que é tirada lá na hora. Então, tipo assim, você não tem desculpa pra não fazer dieta, pra não se nutrir, pra não comer bem, né? A Mauri Contabilidade, tem problema tem problema fiscal, problema financeiro, qualquer tipo de problema. Ou então você vai abrir uma empresa e não sabe a localidade que você for abrir, tá? O pessoal da Mauri Contabilidade tem um software que trabalha a melhor localização do seu estabelecimento ali para você não correr nenhum risco de abrir um estabelecimento no local errado, não conseguir levantar o número de clientes necessários. E também faz todo o planejamento tributário, todo o planejamento fiscal, entrada e saída de notas para você não pagar imposto errado e conseguir aumentar a sua lucratividade, né, Cris? Sim. Os meninos da Gemotor, gente, esse verão ele vai prometer, vai ser quente, hein? Exatamente. Porque a gente não teve nem inverno praticamente. Pelo menos aqui no sul de Minas foi assim 2 dias. Acho que vai vir aí mais 2 dias e vai ser isso. Exatamente. Portanto, se você está com carro Que não sem tem ar-condicionado, meu amigo. tá na hora de trocar, gente. Dá uma passadinha lá, vê a melhor opção, que encaixe no seu bolso. Eles dividem em até 60 vezes, porque vai ser necessário. Não é mais artigo de luxo, vai ser um artigo de necessidade. É sobrevivência. Então, já dá uma passadinha, começa a programar, conversa com os meninos que tem ótimas opções. Certinho. Mais uma vez, Flávio, muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço. Muito obrigado Até a a vocês. próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.